Forma contábil e substância econômica, efeitos tributários regulados pela Lei 12.973. Eu pretendo enfrentar esse tema consoante o roteiro que aí está, falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade, mudanças empreendidas no padrão IFRS, o exemplo do valor justo, que já foi aqui referido pela professora Júlia, a tradução da contabilidade para o direito e 3 exemplos práticos, 3 exemplos de aplicação disso tudo que eu vou falar. Começando por interdisciplinaridade, né? Não há dúvida que é extremamente importante esse diálogo do direito com as ciências econômicas, com as ciências políticas, com as ciências contábeis, com todas as ciências do conhecimento humano. Esse diálogo é inafastável, relevante, imperioso, mas ele também não é um diálogo livre, leve e solto, não é aquela conversa que a gente tem aqui nos corredores deste congresso, quando terminam cada uma das palestras. Ele talvez mais se aproxime daquele espaço de diálogo que há entre advogados e ministros do Supremo numa sessão de julgamento. Você pode falar? Pode, mas sob certas regras, sob certas convenções, observando as tradições do tribunal e toda a sua liturgia. Mal comparando, é assim que o direito conversa com outras ciências do conhecimento humano, com as ciências contábeis, que, sob certa perspectiva, acabam gerando um espectro de direito contábil, as ciências das finanças, que acabam gerando a perspectiva do direito financeiro, as ciências econômicas, que têm também o seu lado consubstanciado num direito econômico, e o direito tributário vai dialogando com todas essas figuras, e dialoga internamente com o direito privado, com o direito administrativo, com o direito funcional e assim sucessivamente. O que tem acontecido neste campo que tem nos angustiado tão fortemente, né? E meu tema a palestra, recebe o nome de Forma Contábil e Substância Econômica. Eu ainda hoje pela manhã, e essa razão do meu atraso, eu devia até ter falado na mesa anterior, eu estava no evento do INSPER, lá em São Paulo, presidido pelo Marcos Lisboa, e do qual participava também o professor Marco Aurélio Greco, que tem posições sobre o tema que são bem diferentes das minhas. E ele, o professor Marco Aurélio, coloca muita ênfase na qualificação fática. Hoje tudo é fato, o fato é complexo, a sociedade é hipercomplexa, portanto, ou eu bem conheço o fato, ou eu não consigo aplicar o direito. E eu não quero brigar com essa perspectiva de uma sociedade cada vez mais complexa, cada vez mais interativa, cada vez mais digital. A próxima palestra vai enfrentar esses aspectos. Isso é verdadeiro. Não me parece possível, todavia, que esta hipercomplexidade possa ser solucionada sem uma importante consideração das regras do jogo, das regras jurídicas, do que o direito põe e retira do sistema. Ou seja, eu não estou falando de desconsiderar o fato, mas eu estou falando de dar relevo jurídico à decisão do legislador. E eu faço isso na companhia, não de 2 advogados, não de 2 interessados, eventualmente, na defesa do contribuinte, ou coisa parecida. Eu faço isso na companhia de 2 magistrados, que se posicionaram enfaticamente sobre esse assunto em tempos recentes. Primeiro, o ministro Eros Roberto Grau, no dia seguinte ao qual saiu do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ao Estado de São Paulo e dizia: vai chegar o dia em que cada um de nós sairá às ruas com seu porrete, defendendo a sua própria moralidade. Tenho medo dos juízes, tenho medo do juiz Hércules, tenho medo dos Watkins e dos Alexis da vida. Palavras do Eros. Coisa de 15 dias,
um artigo publicado no Estado de São Paulo, no jornal Valor, o juiz federal Renato Lopes Pech, que é mestre, doutor, docente, professor da PUC, docente pela USP, e ele criticava, então, decisões dos seus colegas que, a pretexto de salvar o erário, votar com o fisco, criavam posições, justificativas, argumentos totalmente dissociados das decisões do legislador. E é neste ponto que eu quero enfrentar essa questão de forma e substância. Em hipótese alguma, eu quero dizer que não há relevo na substância, que a substância econômica não seja importante. O que eu quero enfatizar é o seguinte: por vezes, para uma mesma substância econômica, o direito acata e dá a ela, dá um tratamento a essa substância econômica, transformando-a em substância jurídica, para a qual substância jurídica há duas formas diferentes de tributação, uma com maior e outra com menor resultado. Quem fez isso? Quem criou a disfunção? Foi o legislador. E ele, o legislador, tem que ser respeitado. O Eros dizia: a única forma de proteger o menos favorecido é respeitar a regra do jogo. Curiosamente, fala no Brasil, aqui, eu me perdi porque eu estava ouvindo o Gilberto na sala ao lado. Com todo respeito, eu vou aqui agora discordar veementemente de tudo aquilo que ele falou. Ou seja, ele pregava uma perspectiva tipológica de renda, a noção de conceitos indeterminados, fluidos e assim por diante. E uma visão de que o Brasil precisa reconhecer o que está acontecendo no mundo. Eu não tenho dúvida disso. O Brasil precisa reconhecer o que está acontecendo no mundo, o mundo precisa reconhecer o que está acontecendo no Brasil, as sociedades se comunicam, mas o problema não se resolve por aí. Os sistemas tributários são competitivos, cada um que puder atrair contribuinte para o seu quintal vai fazer isso de uma forma mais camuflada, menos camuflada. O Brasil sabe se proteger, tem protegido muito bem a noção de renda. A renda brasileira está o lucro oferido aqui e fora daqui por empresas aqui domiciliadas está muito bem protegido por regras de preços de transferência, subcapitalização, tributação de lucros e polegadas no exterior e assim por diante. E nós temos que, nesta conversa entre direito e contabilidade, para ficar aqui bem no meu tema, não esquecer de uma coisa. Primeiro, a discriminação de competência tributária positiva foi feita mediante a afirmação de conceitos constitucionais. Poxa, mas renda e conceito? Sim, conceito na acepção proposta por elas, de suma de ideias, de uma perspectiva laça, não, obviamente, precisa e definida constitucionalmente. Aliás, a Constituição 146 diz: cabe à lei complementar definir conceitos. Então eu tenho o conceito na Constituição e a definição em lei complementar. Puxa, mas a definição é do CTN, artigo 43, de uma certa forma não tão precisa também. É óbvio, é o processo de positivação, é o conceito, é a definição e a legislação ordinária federal que vai dar o acabamento de tudo isso. E aqui nós temos esse diálogo entre o que diz a legislação ordinária federal e o que dizem os contadores, aí, os profissionais das ciências contábeis, né? Em matéria que se interrelaciona, mas para a qual nós precisamos encontrar os limites. Ou seja, como é que se dá esse acoplamento estrutural entre dois sistemas que buscam perspectivas diferentes. O direito se vale dos conceitos de outras ciências desde que haja devida tradução à linguagem própria do ordenamento jurídico. E essa tradução, ou essa conversa, pode se dar por duas perspectivas: normas de reenvio ou conceitos jurídicos autônomos. Aliás, uma alegria maior para um professor que orienta alunos do que ver o seu orientando falar melhor do que o professor. Eu acabei de presenciar a palestra do Fernando e sou testemunha de que ele
falou sobre o tema melhor do que eu estou falando aqui. Agora, quem está me ouvindo, deveria ter ouvido o Fernando. Ele está aqui sobre esse assunto, trabalhando melhor do que eu. Há de se considerar, exatamente porque nós temos rígida discriminação de competência impositiva na Constituição, lei complementar em matéria tributária, que este reenvio, essa conversa, tem que se subsumir a princípios constitucionais, a regras constitucionais que balizam todo este jogo. A contabilidade, por sua vez, o que ela quer? Ela quer qualificar, mensurar, evidenciar o fenômeno. E eu queria colocar ênfase nessa perspectiva da mensuração, que no passado, na contabilidade tradicional, que olhava mais para o imposto sobre a renda, tinha por perspectiva esse registro prevalecente pelo custo histórico, com regras fiscais precisas para a depreciação de imobilidade. E que hoje vai buscar o chamado fair value, o valor de mercado, porque ela quer dar uma informação boa para o mercado, uma estimativa, um olhar para o futuro, e não a realização da renda, que é o que busca o direito tributário. Portanto, quando a gente examinar perdas e ganhos de capital, antes, o custo, na maior parte dos casos, amoldava-se a tributação de ganhos e perdas quanto da realização. E hoje surgem problemas, na medida que a contabilidade a todo instante está apreciando, está valorando os seus ativos por este tal do valor justo. E aí o que acontece quando eu reduzo capital, quando eu confiro bens em aumento de capital? Essa é a questão que eu pretendo enfrentar a partir de agora. O que eu tenho? Eu tenho a busca do valor justo na contabilidade exatamente para dar uma informação mais precisa, que olhe para a saída ou para a reposição de ativos, que tenha uma perspectiva estimativa mais forte e, portanto, que dê ao mercado, dê àquele que vai investir na empresa, dê àquele que tem que tomar uma decisão em relação àquela companhia, uma informação melhor, que pode olhar, inclusive, para a expectativa de geração de caixa futuro e assim por diante. O interesse do credor e acionista em potencial, que são os principais destinatários da contabilidade convergente ao padrão internacional. Como o direito tributário lida com isso? Né? O direito, ele, ciente de que a contabilidade toma em conta este valor que seria obtido numa transação hipotética, que é subjetivo, que é sujeito a oscilações, que a gente vê aqui, JBS, um dia a ação está em 12, no outro dia está 6, aí vai para 8. Qual é o valor dessa ação? Está lá, 15 dias, um mês, 12. 15 dias, 6. Hoje, 8. Dá para exigir renda sobre 12, 8 ou 6? Agora? Ou eu só posso fazer isso no momento em que esta ação for objeto de realização, no momento em que alguém deixar de olhar para essa ação como algo que é avaliável e decidir ofertar um preço para adquirir essa ação. Valor e preço. Preço realizado, tributação. Valor estimado, dado para fins de decisão de quem quer que seja. Ou seja, o valor justo na contabilidade é uma regra geral, mas a própria contabilidade reconhece. Como isso é uma avaliação estimativa, você vai controlar em apartado, vai controlar numa subconta da demonstração de resultados e vai excluir este valor para fins fiscais. Só vai considerar para fins fiscais quando houver realização, depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixo. E aí não há problema nenhum. O problema começa a surgir quando alguns aspectos da nossa legislação não são claramente tratados pela atual Lei 12.973, e aí nós temos que tomar decisões sobre como enfrentar estas questões delicadas. A primeira delas diz respeito
a redução de capital. A Lei 9249/95 dizia que os bens e direitos ativos da pessoa jurídica que forem entregues ao titular ou sócio acionista, a título de evolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. O problema que surge agora é o seguinte: se o valor contábil é o valor justo, portanto, o de mercado, terá a nova contabilidade eliminado a opção de não realização de ganho de capital na redução de capital? Ou seja, normalmente eu levava um ativo com a pessoa jurídica por 100, se eu trouxesse de volta para os meus 100, não tem ganho de capital, dentro da lógica até que vale para o ITBI, de que eu não devo criar óbices a essa movimentação de ativos entre a pessoa física e a pessoa jurídica da qual ela é sócia. A nova contabilidade vai impor essa tributação. A baixa decorrente da redução de capital social pode ser considerada realização para fins de tributação do imposto sobre a renda? Essa é a questão que se põe. Se a gente olhar esse exemplo aqui, vai mostrar que essa aqui é uma pessoa física que tem um terreno a custo por 100 mil, esse terreno é levado a uma pessoa jurídica por esses 100 mil, mas chegando lá na pessoa jurídica ele é avaliado a valor justo por 500 mil reais. Passa o tempo, essa pessoa física decide se mudar para o terreno e transformá-lo em um sítio e, portanto, reduz o capital social. Vou tributar o ganho de capital de 400 mil na pessoa jurídica e, para melhorar meu exemplo, antes da mudança da pessoa física, ocorre um desastre natural e o terreno é afetado e o proprietário decide vender por 150 mil reais. Na minha visão, embora a legislação com essa perspectiva vá determinar tributações e perdas indedutíveis, não houve realização de fato, não houve transação com terceiro, não houve disponibilidade de renda, não houve mensuração objetiva de qualquer valor, nem definitividade de rendimento. E aqui, entendo eu, deveria ter havido efetiva neutralidade disso tudo e não caberia a tributação. Na conferência de bens para integralização de capital, bem anteriormente avaliado a valor justo, vai se dar o mesmo fenômeno, notadamente se o bem já tinha sido avaliado a valor justo na pessoa jurídica anterior. Eu posso ter uma tributação, na verdade, decorrente dessas avaliações a valor justo, sem que tenha havido transação com terceiro, disponibilidade de renda, objetividade da mensuração ou definitividade do rendimento. Por fim, o meu tempo está acabando para falar de um terceiro exemplo, o chamado fundo de comércio, goodwill, que tem duas perspectivas na atual contabilidade. Uma, se eu estiver falando da avaliação de um investimento propriamente dito, das ações de uma empresa. E uma outra, que é a perspectiva de avaliar não as ações da empresa, mas um certo pedaço de máquinas, equipamentos daquela empresa que é segregado e vendido porque ele tem uma utilidade. Isso pode receber o nome de goodwill e tem um tratamento contábil específico para ele. A Lei 12.973 não diz exatamente o que eu devo fazer com este goodwill, quais são os direitos e deveres. Eu posso amortizar fiscalmente este goodwill que não seja claramente uma participação societária, eu devo adicioná-lo, ou a contrapartida do impairment desse goodwill deve ser adicionada ao ILANUR, na forma do artigo 32 da 973, a baixa do ativo em questão de sua depreciação, da ASO, a exclusão da despesa do impairment. E aqui realmente nós temos que trilhar caminhos, uma vez mais, no sentido de buscar, de um lado, a neutralidade desses efeitos. Na minha visão, este goodwill, se for de participação societária, ele não deve ser amortizado, porque a participação societária tem uma vida útil indefinida. Mas se eu estou falando de ativos e passivos, eu não estou falando de participação societária, eu já tenho vida útil definida e, portanto, me parece possível a amortização. E entendo que a contrapartida do impairment deve ser adicionada ao ILANUR, e aí, nesse sentido, a baixa contábil, quando se dá por depreciação, se houver opção no primeiro momento, a
Teor exclusão no primeiro momento, adição no segundo momento, e as coisas aí sim se conformam. São 3 exemplos, rapidamente, dentro de um tempo de 20 minutos, que mostram como será difícil doravante a conversa entre advogados, contadores e, fundamentalmente, os auditores fiscais. Advogados e contadores vão se acertar, até porque eles estão buscando propósitos, advogados, operadores do direito, genericamente considerados. O meu receio, exatamente, é o de que a administração tributária, aquela que olha para o imposto sobre a renda, que olha para todas essas perspectivas, comece a encontrar nestas lacunas, nestas brechas, nestas ausências de normatização objetiva e efetiva, possibilidade de autuações. Ou seja, nós que já vivemos num nível de litigiosidade em matéria tributária que não encontra precedentes no mundo, teremos, doravante, que ter essa conversa dos contadores que caminham na velocidade de um Fórmula 1 nas suas operações, sem grandes formalidades, sem grandes preocupações de consistência jurídica, porque o objetivo deles é outro, e preciso o objetivo deles, nós vamos ter que encontrar caminhos de ter um diálogo profícuo com o direito tributário, e notadamente com a aproximação do que vem a ser renda. Tem um outro viés, um viés retrospectivo, um olhar para o passado, para o fenômeno consumado, realizado e efetivamente passível de tributação. Entendo que este caminho haverá de passar pelo reconhecimento de que há um conceito constitucional de renda, que esse conceito foi definido em lei complementar em matéria tributária, artigo 43 do CTN, que tudo isso foi precisado pela legislação ordinária de regência da matéria, como se fossem círculos concêntricos, dando mais efetividade e segurança à decisão, não com essa perspectiva aberta que dizem ser moderna, que dizem ser a tônica do mundo, quando de verdade os países de common law, não raro, eu cito o caso do Giant versus Commissioner, que foi julgado pela Suprema Corte Americana, em que uma empresa apresentava um prejuízo fiscal e um lucro societário. Foi questionada por isso, decisão da Suprema Corte norte-americana. O descompasso há, mas há uma regra de direito que o autoriza. Portanto, no país do direito consuetudinário, dá-se relevo à regra de direito. Nós falamos em evolução, houve aqui a necessidade de olhar para o que acontece no mundo. Vamos olhar para o que acontece no mundo, vamos seguir os bons exemplos. É o que está nos faltando. De toda sorte, a minha mensagem é uma mensagem final de otimismo, sempre de pensar o futuro como algo que será possivelmente melhor do que os dias atuais, e para isso esses eventos são relevantíssimos, são extremamente importantes. É neles que a gente pode seguir Charles Chaplin, de falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar sem reticência e viver sem confinar.